Queridos irmãos em Cristo Jesus, estudaremos a lição número 9, a Igreja e o Sustento Missionário, neste domingo 26 de novembro de 2023. Texto áureo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Está em Filipenses 4,19. Verdade prática. O sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta, ou que acredita na conta dos doadores. Amém. Nossa leitura diária está em Filipenses, capítulo 4, versículo do 10 ao 20. Ora, muito me regozijei no Senhor, por fim, reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandaste necessária a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que vos posso dar me foi enviado. Como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai seja dado toda a glória para todos sempre. Amém. A introdução da revista diz: o propósito desta lição é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da boa obra missionária no cenário atual. Iniciaremos o nosso estudo a partir da porção bíblica de Filipenses 4, dos versículos 10 ao 20. Em seguida, destacaremos alguns princípios básicos à luz de Filipenses. Finalmente, faremos uma comparação entre o entendimento da Igreja de Corinto e da Igreja de Filipos a respeito da consciência do sustento missionário, enfatizando a importância do reconhecimento, o sustento financeiro da obra missionária como um dever dos membros da igreja local. Que tenhamos o perfeito entendimento de que investir financeiramente na obra missionária é ajuntar tesouros na eternidade. Meus queridos irmãos, acabamos de ler aqui, isso é muito importante, o comentário a respeito desta lição, que é a introdução dela, e a palavra-chave é sustento. Aqui nos fala no top 1, a Igreja de Filipos e o sustento missionário. Perdão, gente, aí. Subtítulo: Paulo e a Igreja de Filipos. O texto de nossa leitura bíblica em classe mostra que o apóstolo Paulo aceitou a oferta dos crentes da Igreja de Filipos. No segundo subtópico, o privilégio de participar do sustento missionário. O terceiro subtópico, esfera de sustento missionário. No tópico 2, princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. O custo do sustento financeiro está no subtópico 1º. E o subtópico 2º, princípios básicos do sustento
missionário. E o terceiro subtópico, apoio fiel e permanente. Isso aqui é do estudo do tópico 2, tem os princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja, que a igreja somos nós. No tópico 3, fala-se aprendendo a investir na obra missionária. Então, no primeiro subtópico diz, Igreja de Filipos versus Igreja de Corintos. Segundo subtópico, tendo consciência de nosso dever. Terceiro subtópico, pessoas financiando a obra divina. Amados irmãos, esse texto dessa lição é muito interessante. Observe que, desde o início, as lições foram direcionadas para a grande comissão das missões. Na primeira lição, a grande comissão, o enfoque etnocêntrico. A segunda lição, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Na terceira lição, missões transculturais no Antigo Testamento. Quarta lição, missões transculturais no Novo Testamento. Quinta lição, uma perspectiva pentecostal de missões. Sexta lição, orando, contribuindo e fazendo missões. Sétima lição, a responsabilidade da igreja com os missionários. Oitava lição, missionários fazedores de tendas. E esta nona, a igreja e o sustento missionário. Então, meus amados, aqui eu copiei alguns tópicos bem interessantes. No 1, o investimento espiritual é uma prática na qual uma pessoa dedica seu tempo, observe, sua energia e recurso para desenvolver e nutrir sua vida espiritual. Isso pode incluir a busca de conhecimento espiritual, a participação em práticas religiosas, espirituais, a meditação, a oração, a leitura de textos sagrados, entre outras atividades. O investimento espiritual pode trazer muitos benefícios para a vida de uma pessoa. Ela pode ajudar a encontrar um propósito maior na vida, proporcionar uma sensação de paz e bem-estar, promover o autoconhecimento. Assim como qualquer investimento, o investimento espiritual requer tempo e dedicação. No entanto, o investimento espiritual, ainda se falando, não é apenas uma prática individual. Ela também pode envolver a participação em comunidades espirituais ou religiosas. Portanto, o investimento espiritual é uma escolha pessoal que pode trazer muitos benefícios para a vida de uma pessoa. É uma maneira de nutrir e desenvolver nossa vida espiritual e encontrar um sentido mais profundo, significativo em nossas vidas. E agora, falando-se a respeito de quê? De ajudar dos irmãos colaborarem com as missões, como manda os santos evangelhos. Existe aqui o sustento financeiro de uma obra missionária, pode sim variar dependendo de vários fatores. Por exemplo, o tipo de trabalho, o local em que está sendo realizado, o tamanho da equipe envolvida e os recursos disponíveis. Existem diferentes formas de financiar uma obra missionária. Mas como assim? Alguns missionários ou organizações missionárias podem depender de doações, apoio financeiro, de indivíduos, igrejas, instituições, organizações que acreditam na causa e desenvolvem apoio no trabalho. No trabalho o quê? No trabalho missionário. Isso pode ser feito por meio de ofertas regulares, doações únicas, parcerias financeiras ou patrocínios. Amém, meus amados? Então, queridos irmãos, fiz aqui uma palavra, de acordo com a palavra do Senhor, em Mateus, capítulo 5, versículo 37, diz que a palavra de vocês, ou seja, nossa, seja sim, sim, não, não.
o que passar disto vem do maligno. Amém, meus queridos? Mais uma palavra bem interessante que eu trouxe aqui a respeito das missões. O que é que ele nos pede? Que nós ajuntemos tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí está também o seu coração. O que eu quero dizer? Às vezes, a gente se segura para fazer uma doação para as missões, né? Essa ordem de Cristo Jesus. O que é as missões? As missões é levar o Santo Evangelho para toda a criatura. É procurar envolver todas as pessoas, todas as etnias, todas as culturas. É isso, é o serviço missionário. Para isso, se faz necessário que a igreja esteja presente. A igreja somos nós. Isso não como é que se diz? Não é um ponto de vista secular. É cristão, é bíblico. Mais um detalhe bem interessante aqui, que eu peguei aqui para vocês. Na época do Senhor Jesus, na época do Evangelho, né, em Lucas, nós lemos aqui no capítulo 8, aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho. Ia com ele os 12 apóstolos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. Uma delas, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres, elas ajudavam nas missões. Elas ajudavam também financeiramente. Amém? Então, para concluir aqui a nossa leitura bíblica, vemos aqui que em Filipenses, lá no capítulo 4, se não me engano, a memória, isso mesmo, no versículo 18, nós vemos aqui, recebi o que o apóstolo Paulo fala, recebi tudo. E olha que ele diz, bem interessante, recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Então, concluindo os meus esboços, como referente ao sustento das missões, diz aqui, é uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus pela salvação, apoiam a proclamação do Evangelho e, por isso, doam voluntariamente ofertas para sustentar os missionários. O sustento deve ser mais do que básico, deve ser amplo, de acordo com a natureza daquele trabalho missionário. E o sustento de missões deve ser feito de um modo constante e permanente. Ainda sobre a lição, vemos aqui o seguinte, que os missionários dependem da fidelidade dos fiéis, em que eles confiam para perseverar no apoio, oração e doação. Nesse aspecto, o desafio da igreja local não é somente enviar, mas também manter o sustento missionário, não abandonando o obreiro e sua família no campo de trabalho. A oferta que oferecemos para o sustento missionário, o Senhor a recebe com alegria. Esse ato nos dá a certeza de que Ele irá suprir todas as nossas necessidades. Isso já lemos em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Assim, investir na obra missionária é a certeza de que estamos ajuntando tesouros no céu. Vejamos também Mateus 6, 20 e 21, são a palavra do Senhor Jesus. Então, meus amados, missões transculturais, portanto, atentamos para as palavras de Hudson Taylor, que é um missionário inglês na China, que diz: a obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta de recursos de Deus. E é isso, meus amados.
esta lição nos traz aqui uns ensinamentos e também para nos abrir a mente, não só os olhos, a mente, do que se faz necessário, obedecermos à palavra de Deus, levar o Santo Evangelho a toda a criatura, em todos os lugares, a começar no nosso lar. Começa ali no nosso lar. Porque o nosso trabalho, a nossa missão começa ali nossa casa, é como nosso ministério, ali nosso lar, os nossos parentes, a nossa família. É isso. Daí levamos para a igreja, né? Levar o evangelho. E não é só você sair daqui e ir para outros lugares. Não, eu pretendo ir para tal lugar, por exemplo, visitar a China, a Tailândia e outros lugares. Não. Começa aqui. Você é um grande missionário, começa no seu lar. É no seu lar. Tenho vários exemplos disso, sobre as missões. Em cada família tem alguém que não é de Cristo, que não quer saber do Evangelho, tem outros desviados. E aí a gente começa aqui devagar, ajudando o trabalho missionário na igreja, edificação dos irmãos, uma palavra amiga, nos hospitais, nas prisões, né? E também na vizinhança, principalmente nossa vizinhança. Precisamos acolher os nossos irmãozinhos mais simples, mais necessitados, levando a palavra, que a nossa missão é levar o nosso Cristo, apresentar o nosso Senhor Jesus Cristo. É uma ordem do Pai. É uma ordem do Pai. É o nosso Pai, o nosso Criador. E é isso, meus irmãos. A palavra de nosso Deus, ela nos ensina do início, desde Gênesis até Apocalipse, que devemos, sim, levar o Santo Evangelho, apresentar Cristo como o único Salvador das nossas vidas, salvar pessoas, sim, quem salva é o Espírito Santo, né, que Ele é que move o nosso coração, né? Nosso Senhor Jesus Cristo lá levou nossos pecados, nossas fraquezas, é isso. Mas nós fazemos sim esta ordem do Senhor, quando Ele diz, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E Ele, segundo a palavra dele, as palavras, digo com maior certeza, que você faria muitos milagres, você alcançaria muitas almas para Cristo, que é o nosso dever, e isso não será cobrado. Essa é a palavra genuína do nosso Pai Celestial. Precisamos fazer, sim, fazer cumprir essa obra. Não é só chegarmos em determinados locais. Eu sou crente, ou eu sou evangélica, eu sou filha de Jesus, eu conheço Jesus. É preciso, sim, estudar a palavra de Deus, procurar viver o evangelho, viver e ser uma pessoa, ser luz e sal, em todo lugar que a gente chegar. Aí sim começam as missões. Como é que eu vou apresentar o meu lar? Como é que eu vou apresentar a minha igreja se eu estou em decadência, se eu não estou cumprindo com a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo? E é isso, meus amados. Esta é uma exigência de nosso Senhor Jesus Cristo. Que sejamos luz e sal. Que sejamos benevolentes. Que não sejamos mesquinhos. Que também não sejamos soberbos. O que é? Aprender somente aqui, só eu sei do Evangelho, não. Aquilo que eu estou aprendendo aqui nesse momento e que eu tenho aprendido, que eu leve para o meu irmão, para o meu próximo. Quem é o meu próximo? É aquele que está aqui do meu lado. É aquele que está aqui diante de mim. Ainda que seja uma pessoa inimiga, ainda que essa pessoa não goste da minha pessoa ou da sua pessoa, leve o Evangelho, leve Cristo, apresente o Senhor Jesus. Fale desse Deus maravilhoso. Visite todas as partes que você chegar, leve o Evangelho. Fale o que o Senhor Jesus, desse testemunho, o que Ele tem feito por você, o que Ele tem feito na sua família.
Nós estamos tratando de vidas. Jesus Cristo veio para vidas, para nos dar vidas. Por que eu falei vidas? Ele veio por nós seres humanos, por amor de nós, para a nossa salvação. E quando eu falo da soberba, não só a minha salvação, não. Salvar você, você que está aí, do outro lado. E eu espero em Cristo que um dia você possa lembrar dessas palavras e de outras pregações acerca das missões. Porque você é um missionário de Cristo. Você tem essa missão. Agarre-a, abrace-a. Cole a palavra do Senhor Jesus ali no seu peito e jogue para fora aquilo que você tem de bom, que é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, mas que também que as pessoas vejam em você esse Cristo maravilhoso, o Espírito Santo trabalhando em você. Porque Ele está em você, mas desde que você abra essa porta e que você, além de abrir essa porta para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para esse Senhor maravilhoso que é o nosso Senhor Jesus, e que você, ao abrir essa porta, ele se encaixe no seu peito e, pelo Espírito Santo, você possa levar a palavra dele a toda criatura. Possa levar o seu amor, o perdão. Não esqueça disso. O amor e o perdão. Nunca esqueça disso, meus amados irmãos. E é isso. Eu vim aqui para lhes falar sobre isso, que a missão, essa é a verdadeira missão, levar Cristo, apresentá-lo a toda criatura. Dê testemunho. Ouça, aprenda a ouvi-lo. Aprenda a ouvi-lo. Ele fala, ele está com você, ele gosta de te ouvir, ele gosta de conversar com você. Eu creio que ele está aqui, no meu lado, movi essa cadeira, que eu sei que ele está aqui me orientando, porque as minhas palavras não chegarão jamais às palavras de Cristo, que ele está me usando para falar até para você e para mim. Começar de mim essa orientação de Cristo Jesus. E pelo Espírito Santo, ore ao Senhor, peça a Ele sabedoria e discernimento. Senhor, eu preciso fazer aquilo que fazer o ID. Se é no mercado, se é na praia, se é no lazer, um passeio, procure falar com o seu próximo. Consulte, procure saber se ele está bem, como ele está. Isso é missão. Isso é cuidar do próximo. Amém, meus amados? E eu espero, sim, que essa lição tenha chegado até seu coração, porque, como diz aqui no título desta revista, que devemos até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo. O Senhor Jesus, ele nos deu essa ordem, mas creia, se você disser que não, ele não vai te obrigar. Não, ele não vai me obrigar, de jeito nenhum. Mas procure ouvi-lo. Faça enquanto é tempo. Faça, porque você receberá grandes dádivas, como está escrito, galardão. É isso. Vá cuidar da obra do Senhor, porque Ele cuida da nossa família, Ele cuida da sua família, Ele cuida das demais coisas. Nosso Deus é benevolente, Ele é maravilhoso. E é isso que Ele quer. Ele quer isso. Amém, meus amados? E terminando aqui a lição, chegar até o final dessa lição, que é a conclusão, que diz... que é bem interessante a conclusão dessa lição, para que possamos conversar mais sobre as missões. Nossos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida, e é a vontade divina a salvação dos perdidos da terra.
Leia também 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Para que essa meta seja alcançada, Deus conta com cada um de seus filhos, que todos os seus dons, ou seja, com todos os seus dons e talentos. Deus conta com você para entrar no seleto. Qual é o seu dom? O que é que você sabe fazer? Qual é o seu trabalho? Aqui a palavra, o Senhor me chamou mais atenção sobre isso. Eu fui secretária muitos anos, secretária executiva, né? Com o tempo, depois da minha aposentadoria, procurei melhorar o meu talento de artesã, trabalhos manuais. Então, meus amados, quantas pessoas, aqui mesmo nesta igreja, no Centro Evangelístico Internacional, quantas pessoas foram salvas através do trabalho manual. Mas como que você está falando isso, Maria do Carmo? Que é o meu nome, eu nem me apresentei. Né? Então, através do trabalho, porque era eu ensinando ponto a ponto em crochê, macramê e outros bordados manuais, eu falava desse Senhor maravilhoso, Jesus, porque eu não aprendi por mim. Alguém me ensinou, e esse alguém foi o Espírito Santo que me ensinou. Amém, meus amados? É muito importante que você, no seu trabalho, onde você estiver, fale do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga, pelo menos, que Jesus ama esse irmão, a esse próximo que está aí, do seu lado. A seu familiar, começa em casa, aquele familiar que não quer saber do Evangelho, não quer nem que você fale, mas diga apenas que Jesus o ama. Abençoe-o. Diga sempre, Jesus te abençoe, Deus te abençoe, que tudo vai mudar. E quando no seu trabalho, procure um tempo entre uma palavra e outra, falar de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso, meus amados. E aqui eu vejo algo bem interessante, que aqui a igreja de Filipos, ela tinha consciência do privilégio de investir no sustento financeiro do ministério do apóstolo Paulo. Olha que maravilha. A gente tem aquele... você sentir que é um privilégio. Ela não se sentiu como obrigado a fazer. Eu tenho que fazer, eu vi isso por obrigação, eles me obrigaram. Não, ela se sentiu privilegiada de poder ajudar o apóstolo Paulo na sua missão. E os demais apóstolos, todos que estavam ali junto dele, naquela missão, que ele estava lá em Corinto. Amém, meus amados? E é isso. A gente vai observando assim, eu vejo assim, em alguns detalhes da vida, também outro trabalho que eu faço aqui, lateral, tem um irmão, chega até perto de você, você muitas e muitas vezes dá uma ajuda para ele ir para bem distante de você. Isso tem acontecido. E você sabe que é verdade. Porque isso aí eu já fiz. Eu já fiz. Para aquela pessoa me deixar de mão. Hoje, como missionária, porque todos nós somos missionários, eu sou professora da Escola Bíblica Dominical. Mas, como missionária hoje, na Palavra do Senhor, recebo essa missão de levar o Evangelho. Procuro chegar perto dessa pessoa, saber do que está se passando com ela e abraçar essas pessoas. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, quando nas suas missões, ele não virou as costas. A pessoa chegava até ele e ele abraçava aquela pessoa. Ele cuidava daquela pessoa. E que sejamos assim, como bons samaritanos. E é isso. Tem mais são tantas coisas que nessa lição que é maravilhosa, né? É como eu li na relação dos crentes de Filipos, né? Com o ministério do apóstolo Paulo, há um contexto de liberalidade e voluntariedade. Ajude nas missões,
que seja voluntário. Voluntário não é necessário, não deixe que a sacolinha, que o sactel, né, passe ali, que o envelope passe ali, ou que o nosso pastor eclesiástico chega ali na igreja e peça uma ajuda financeira para as missões, uma palavra que você puder fazer, ou até mesmo receber um missionário de fora. Eu sei que é muito difícil tratar desse assunto até aqui, mas o que você está querendo dizer? Quer abrir a porta para todo mundo? Ore e receba o missionário na sua casa. Porque, como disse o Senhor, ele disse que esteve doente, ele esteve preso, ele esteve na sua casa, precisou de guarida, precisou que você o acolhesse e você não o acolheu. E nosso Cristo, ele está nessas pessoas. Ele pode estar juntinho de uma pessoa que está lá fora pedindo, que está aqui na mídia, pode ser que esteja lá na igreja, no trabalho, precisando de você. Que você chegue para ele, até a ele, com uma palavra missionária, uma palavra de amor, como nosso Senhor nos falou, que nos ensinou. Ele ensinou, veio para cá, pregar o evangelho, né, o reino de Deus e a palavra de amor. Falar sobre o amor. E é isso. Nós observamos isso aí, nosso dia a dia, a cada instante da nossa vida, no nosso cotidiano, o amor está se esfriando, a palavra do Senhor está se cumprindo. Mas é preciso, como diz a palavra de Deus, para a gente despertar. Despertar enquanto é cedo. Despertar. É como se fôssemos pegar o transporte com a hora marcada, vamos ver um avião ou um navio. Nós temos a hora certinha. Se você não entrar, você não fará a viagem. Você vai perder o voo ou o cruzeiro. E assim é a nossa vida cristã. Se não acordarmos, não despertarmos para esse momento, para levarmos a palavra do Senhor, enquanto há tempo, estarmos com a nossa lamparina acesa e também com azeite, e hoje se usa muito querosene, né? Temos que estar ali com nossa reserva. Não estamos fazendo a ordem do Senhor Jesus. Não estamos obedecendo a Deus. E ele dirá, para aquele que não obedece, que não nos conhecerá, se não obedecer a Cristo Jesus. E essa é a palavra para hoje, né? É sobre as missões, que é muito importante abrirmos os nossos olhos, despertarmos enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Essa é a oportunidade. Primeiro passo. Quem é a igreja? Somos nós. Não é o templo em si, somos nós. Quem vai sustentar as missões? Somos nós. Apesar que muitos dos missionários, eles trabalham. E é como eu falei na minha fala anterior. Trabalho, no seu trabalho você está ali fazendo as missões. Mas para aquele missionário que a gente manda, que a igreja manda lá para fora, ela tem que tomar cuidado, todo o zelo, em tudo daquele missionário, daqueles missionários, daquelas pessoas que ele se dispôs para fazer as missões lá fora. E não é fácil, meus amados. Eu tenho uma filha missionária e tem conversado isso comigo, que não é fácil. Tem portas que se fecham, tem situações que encarecem muito, tem outras situações que fica difícil para a igreja enviar, mas façam, dá um esforçozinho, regace as mangas, pense no Senhor, pense no dízimo, não deixe de dizimar, não deixe de ofertar para as missões, para as obras da igreja. Amém, meus queridos? Mais um detalhe aqui nas lições que vamos ver aqui, os princípios básicos acerca do sustento
missionário pela igreja, acabei de falar, de levar mais adiante, aprendendo a investir na obra missionária. Isso aí é muito importante, porque a obra de Deus é feita segundo a vontade dele, jamais terá falta de recursos, jamais. Porque você pensa, eu não posso, vai me faltar. Não se preocupa, porque o Senhor, Ele suprirá todas as suas necessidades, quando Ele vê que seu coração está voltado para as missões, para a obra dEle. Mas um fato muito importante que eu disse, hoje, como ele fala aqui, o nosso comentarista, ele fala aqui o seguinte, hoje não é diferente, pois a oferta que oferecemos para o sustento missionário, o Senhor a recebe com alegria. Esse ato nos dá a certeza de que Ele irá suprir todas as nossas necessidades. É preciso a gente crer, confiar nesse Deus maravilhoso. Crer tão somente, Ele faz sim. Ele faz, Ele cumpre a palavra dEle. Tem mais algo mais importante aqui, no tópico 2, eu atentei aqui no subtópico 3, que diz, referente ao título, é assim, um apoio fiel e permanente. O fato é que os missionários dependem da fidelidade dos fiéis. Em outras palavras, eu falei a respeito dessa fidelidade. Eu não usei a palavra fidelidade, pedi para que todos nós possamos ajudar, cumprir com o nosso dever para com o Pai. São ajudar nas missões, nas obras da igreja e sermos dizimistas fiéis. E mais aqui, pede mais o quê? Que perseverarmos e que no apoio, na oração e na doação, como eu já citei aqui. E lá no tópico 1, que fala a igreja de Filipos e o sustento missionário. Mais uma vez, o comentarista fala, né? Quando uma igreja envia um missionário para determinado país, deve haver o quê? Um planejamento financeiro que custeie alimentação, moradia, transporte e demais necessidades de diferentes natureza, de acordo com o contexto cultural em que o missionário e sua família estão inseridos. Esse texto aqui, ele foi muito, mas muito sábio em citar esse texto. Por quê? É muito importante a igreja abrir os olhos para isso aqui. Porque vai mandar um missionário para outro país, nós temos que ver a cultura, né? Nós temos que ver como eles vão se sentir lá. Isso tudo é o quê? É custo. É custo para a igreja local. A igreja aqui está enviando, não é? A remetente, né? Falando-se bem, a remetente. É custo, mas é um custo para o bem de todos. Por que para o bem de todos? Lembrando da palavra do Senhor, que a missão, né, que diz a obra de Deus feita, olha, diz, a obra de Deus feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta de recursos. Então, que a igreja não pense nisso, que não pense nas dificuldades, mas que possa prover a esses missionários que são direcionados para outros países, para outras cidadezinhas, para os interiores, mesmo nosso país, porque o nosso país é transcultural. Eu digo isso como nordestina que eu sou. É transcultural. A cultura do Nordeste é totalmente diferente daqui do Sudeste. Então, a igreja tem que ver isso aí, a adaptação dele, como ele vai se sentir, e se ele vai precisar de tratamento médico, todo o sustento. Isso quem faz? A igreja. E quem é a igreja? Somos nós. Amém? Somos nós. Então, vemos aqui mais uma, que é na relação do crente, nós vimos já, né? E segundo a palavra do Senhor, e fala aqui nos versículos 19 e 20, diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas,
suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Olha só, o nosso Deus, Pai, Ele suprirá todas as nossas necessidades, diz em glória, por quem? Por Cristo Jesus. Olha, por Cristo Jesus. Ele fará isso. É pelo Filho. Pelo Filho, Ele fará isso. Amém? E no 20 diz, ora, como diz assim, ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo sempre. Amém. Nós devemos orar todo sempre. E sempre, sempre dando glórias a Ele, até por essa oportunidade que você está aí ouvindo essa palavra. E vos peço desculpa, né? Que estou falando assim, bem ao natural, daquilo que eu tenho pedido ao Espírito Santo para me ajudar nas minhas citações, né? E focando sempre nas missões, para que possamos, né, levar sempre nossa vida em oração, né? Ser doadores, primeiro da palavra de Deus e também ajudar nosso próximo. Amém? E que assim seja. Glória a Deus.